O William, ele é executivo especializado em criar, organizar e desenvolver negócios na América Latina. Tem profundo conhecimento na área comercial, administrativa, operacional e financeira. MBA em Economia e Gestão Empresarial, pós-graduado em Gestão de Inteligência aplicada ao mundo corporativo, trouxe para a gente hoje na FENAPROV, em primeira mão para o nosso segmento, um produto inovador. E hoje vai compartilhar seu conhecimento com o tema As Tendências da Tecnologia no Mercado de Rastreamento. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber no palco da FENAPROV. O palco é todo seu. Obrigado. Boa noite a todos. Como fui bem apresentado, meu nome é William, eu sou diretor comercial para a América Latina da Once Telecomunicações. É uma empresa com um produto absolutamente inovador, não só no mercado nacional, mas como no mercado mundial. E essa é a oportunidade que a gente está tendo de trazer isso para o Brasil. Mas antes de falar sobre isso, o tema é tendências. Para a gente entender sobre tendência, a gente primeiro tem que saber algumas coisas. Então, por exemplo, como o mundo era antigamente, como as coisas funcionavam. E aí, nós vamos falar sobre o mundo analógico. Vamos comentar um pouquinho como eram as coisas. Aqui eu percebo um pessoal um pouco mais novo, mas tem algumas coisas aqui que são bem interessantes. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 12 anos, que eles já nasceram nesse mundo de tecnologia, de loucura, essa coisa toda. Então, algumas coisas que a gente brinca com eles, eles não entendem, né? Por exemplo, mundo analógico, evolução. Para onde foram esses equipamentos, essas coisas todas, depois do mundo analógico? E aí sim, nós vamos entrar nas novas tendências. Então, vamos começar pelo mundo analógico. O mundo analógico, ele começa sem internet, sem telefone celular. Comunicação via rádio analógico. Aqueles rádios que a gente via, né, com os seguranças de shopping center, com as antenas, a gente até brincava na época, né? Quando eles sentiam alguma coceira embaixo do braço, aquilo servia até para coçar o braço. As medições, elas eram feitas de forma manual. Aqui, eu fiz questão de colocar que isso acontecia na década de 80 ou um pouquinho antes. Então, o que nós tínhamos? Para quem aqui é da década de 70 ou menos, vai lembrar muito bem disso. Era um alarme colocado nos carros, onde você precisava chegar perto do carro para acionar, e ele só bloqueava o carro. Às vezes, falhava, e quando você chegava achando que estava protegido, muito pelo contrário, levaram o teu carro embora e você não teve a menor chance. Isso aqui foi muito usado, né? Veículo monitorado por fofoqueiros. Por quê? Porque não existia monitoramento, não existia como você ver de forma remota onde seu carro estava, como nos dias atuais. Isso aqui, hoje em dia, está sendo substituído em massa. Está chegando no mercado de uma forma, assim, avassaladora. Substituindo esses registros que eram absolutamente analógicos, precisava de uma pessoa lá, efetivamente, para tirar a medida, está sendo substituído pelas novas tecnologias. Então, isso aqui era o mundo analógico. E muitos aqui já viveram isso. E estamos vivos até hoje. Se a gente fosse falar desse mundo analógico, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar. Por exemplo, hoje, o Fusca, né? O carro mais vendido da década de 80 e 90, ele é totalmente analógico. A gente brincava na época que com uma chave de fenda e muitas vezes uma meia calça de mulher se resolvia o problema de um Fusca. Por quê? Quebrava uma correia, colocava ali e resolvia. Às vezes era um ajuste de um parafuso, resolvia. Hoje, a situação é bem diferente. Os mecânicos, eles são muito mais pessoas voltadas à TI do que à própria mecânica, porque tudo, hoje o carro, ele faz essas... ele consegue, né, se autoavaliar e às vezes demonstra qual é o conserto e qual é o problema.
Nessa mesma época, um pouquinho depois, foi a época do pager. Então essa foi a primeira forma de comunicação móvel. Para quem viveu essa época, eu costumo brincar que assim, eu não vivi, meu pai viveu, ele me contou sobre isso aí, né? O que acontecia? Para nós que somos de São Paulo, era um negócio bem interessante, era uma bênção esse tipo de serviço. Por que que era uma bênção? Imagina, lá em São Paulo nós temos a Marginal Tietê. É assim, só de falar já causa congestionamento na boca. E na língua, né? A língua paralisa, porque ela para de tão congestionada que era e sempre foi. E pelo jeito, sempre vai ser. E aí você recebia uma mensagem nesses equipamentos. Esse aqui ainda era pior, que foi um dos primeiros. Nesse aqui só aparecia um número. Aí você tinha que ligar para esse número para poder escutar ou receber a mensagem que alguém te deixou. Então você não sabe quem deixou a mensagem. Você liga lá na central e vai descobrir. Então podia ser várias coisas, né? Desde uma notícia alegre, nasceu um filho ou alguma coisa assim, como uma notícia triste. Então quando você recebia uma mensagem nesse dispositivo, nesse aqui principalmente, no meio do trânsito, você fala, gente, complicou. E agora? Porque na época não tinha telefone celular. O que nós tínhamos? Orelhões. Aí você fala, onde eu vou achar um orelhão no meio da avenida, tudo parado? Então era um desespero. Esse negócio, ele veio e acabou com a nossa paz. Acabou com o nosso sossego. E aí tiveram a ideia de lançarem esses aqui que tinha uma telinha, onde nessa tela você recebia a mensagem. Olha que maravilha. Poxa, pelo menos agora eu não preciso ligar para alguém para saber o que é. Eu fico sabendo na hora. E é interessante que quando eu trabalhava nessa época, eu recebia a mensagem do tipo, ligar urgente para o escritório. Aí você fala, ok. O urgente são quantas horas depois, né? Porque não tem como. De novo, a mesma situação. Então o pager, ele recebia a mensagem e através do dispositivo te reproduzia. Resolveu o problema? Não. Causava muito mais problema do que solução. Então foram momentos de transição do analógico, início do digital, que levou a chegar nesse ponto. Celulares, mas sem dados. Aí, aqui também era fantástico o negócio. Por quê? Esse dispositivo aqui, o famoso PT550, que foi um dos primeiros telefones que a Motorola trouxe, era um negócio maravilhoso. Ele parecia um tijolo. Se você juntasse alguns e colocasse e fosse formando, você montava uma parede fácil. Vai juntando, as anteninhas viravam um negócio fantástico. Mas na época, quem tem pager, andar com um negócio desse na cinta era o suprassumo. A gente brincava naquela época que você ficava com um pager do lado e o celular do outro. Até porque, nessa época aqui, você fazia uma ligação para um telefone fixo, a pessoa que estava recebendo também pagava uma parte do valor que você pagava na tua conta. Ligação de telefone fixo, que ninguém mais usa hoje, para ele, assim, dava o preço de um carro no final do mês. Né? Então, era uma tecnologia fantástica, mas caríssima. E nós não tínhamos a menor possibilidade de usar nenhum tipo de comunicação que não fosse esses dispositivos. Então, você tem o pager do lado, o celular do outro, pelo menos tinha uma vantagem nesse negócio. Quando você recebia lá, ligar urgente para o escritório, pegava o celular e, pum, ligava para o escritório. Então você conseguia saber o que estava acontecendo imediatamente. E aqui, esse aqui, para quem viveu essa época, era o sonho de consumo.
Isso aqui era um negócio fabuloso. Era assim algo que, gente, você vendia um carro para comprar esse cara aqui, para ter, opa, voltei, para ter esse cara aqui na sua cinta. Aí tinha os mais abusados, né? Eles queriam mostrar que tinham poder, né? Ah, eu sou capitalista, eu tenho muito dinheiro. O que ele fazia? Ele tinha esse aqui, ele tinha esse aqui e tinha um pager. Um verdadeiro cinto de utilidades do Batman, né? Só faltava a capa. O resto era perfeito. E você percebe? São as evoluções. Não tinha nada, passou ao pager, passou aos telefones, sem dados. Num dado momento, alguém conseguiu começar a trafegar dados. O primeiro dado que eles trafegaram foram os SMS, que hoje praticamente ninguém mais usa, né? Se bobear, se eu perguntar aqui, quem sabe o que significa SMS, se bobear, ninguém sabe mais. Short Message System. É um sistema de mensagens curtas. E aí eles conseguiram definitivamente, através disso aqui, matar esse aqui. Foi uma alegria, foi um negócio contagiante. Todo mundo ficou feliz da vida, porque você consegue usar só um equipamento. E esse equipamento aqui, o mais interessante de tudo, é que ele era desse tamanho assim. Cabia facilmente na palma da mão. Aí você fala, gente, que fantástico. É maravilhoso isso. Bem, só que a tecnologia não para por aí, né? A tecnologia foi avançando, foi aumentando, e aí nós tivemos a primeira grande evolução da tecnologia dentro da telefonia celular. Olha que coisa interessantíssima. Esse foi o primeiro dispositivo no mundo a trafegar dados. E a trafegar dados entrando aonde? Na internet. Então ele tinha SMS, que são aqueles dados que a gente conhece, né? Que são os dados dentro de voz, que funcionava na outra tecnologia. E agora ele entrava na internet. E olha como ele era bonitinho. Ele era mais ou menos desse tamanho, quase do tamanho do PT-550. Era um tijolo. Por quê? Ele tinha um teclado para você poder digitar. E assim a tecnologia foi avançando. A mesma Nokia conseguiu lançar um outro dispositivo que, além de ter tudo isso aqui, o que eles fizeram? Eles diminuíram o tamanho. Eles colocaram esse teclado aqui, como um teclado alfanumérico. Gente, como isso era terrível. Para quem viveu essa época, meu Deus, porque você tinha que apertar, cada letra que está aqui, era um toque que você precisava dar. Então, por exemplo, o A. Você apertava uma vez o número 1. Ah, não, mas eu quero escrever uma palavra com B. Aperta 2 vezes. Mas se for uma palavra com AB, você tinha que apertar, esperar, até ele pular a casa. Quer dizer, você ficava 3 dias para fazer uma mensagem ou escrever alguma coisa. Esse dispositivo, eu quis colocá-lo, porque nessa época aqui, algumas empresas de rastreamento usavam para fazer rastreamento. Essa era a forma do que a gente conhece hoje, o chipzinho, né? Que inclusive a gente tem lá, né, Roberto? Tem lá alguns, e quem quiser pode ir lá pegar com o Roberto, num preço fantástico de feira. Mas, voltando aqui, então, isso tudo foi substituído pelo chipzinho. Então, o que eles faziam? Eles desmontavam o celular e colocavam isso dentro de um dispositivo que ia dentro do carro. Então, os dispositivos daquela época de rastreamento eram mais ou menos do tamanho dessa caixa aqui. Ficava muito fácil, né? Para o cliente ou para o bandido saber onde estava o dispositivo. Não tinha como esconder, igual hoje, né? Que esconde em vários locais. Mas, aqui é uma coisa interessante. Eu até coloquei aqui
né, mas eu não vou conseguir acionar. O que aconteceu na próxima evolução? A próxima evolução foi eles utilizarem a frequência e banda dos pagers para mandar sinal para dispositivos instalados nos carros. Aqui começou os famosos rastreadores, que não rastreavam nada. Eles simplesmente eram um bloqueador onde o proprietário, ele chegava no carro, via que o carro não estava lá, ligava numa central, a central enviava aquela mesma mensagem do pager, lembra? Só que em vez de escrita, mandava para o dispositivo, e aí há um bloqueio do dispositivo ou do carro, eles bloqueavam, e aí saía um sinal sonoro. Eu aqui tinha colocado o link, mas não vai acabar, não vou conseguir mostrar, mas era mais ou menos assim. Aparecia uma sirene e uma voz: esse carro está sendo roubado, favor ligar para blá 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 blá. Então assim, o carro era roubado, era bloqueado em qualquer lugar, e alguém precisava pegar e ligar para essa empresa e começar a fazer uma varredura da onde estava esse carro. Tanto que na propaganda dessa empresa era um barato. Eu me divertia. Porque além de ter isso aí, eles colocavam helicóptero, né, sobrevoando e fazendo um monte de coisa. Que hoje, a gente fala, isso é um absurdo, né? Como assim? O custo disso? Era um negócio assim, estratosférico. Era um negócio que era fora de qualquer tipo de possibilidade na nossa visão de hoje. Mas naquela época era um negócio fantástico. E você adquirir isso era absolutamente caro. Era um negócio que assim, você fala, gente, mas aí eu vou pagar seguro ou eu coloco isso aí? Aí eles inventaram uma forma de pegar e, se não achar seu carro, a gente paga para vocês. Então, começou nesse momento a se ter uma ideia de tudo isso que a gente tem aqui. O que hoje uma associação faz? Tudo, né? Então a associação, ela consegue te dar o rastreamento, ela consegue te dar até mesmo a manutenção do carro e uma série de outros fatores, seguro e tudo mais. Então, se hoje nós estamos aqui, a gente tem que agradecer a isso aqui, que foi o começo de tudo. E aí, uma coisa bem interessante dentro do nosso cenário e dentro do que a gente está vivendo hoje, por conta da evolução da tecnologia e por conta de tudo que está acontecendo, a gente vê que as velocidades, as quantidades e tudo tem se multiplicado muito. Então nós precisamos ter o quê? Uma tecnologia que suporte tudo isso. E aí, nós vamos falar um pouquinho de tendências. E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para conversar um pouco com vocês sobre tendências. Porque tendência? O que é tendência? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente conhece algumas coisas. A gente consegue fazer alguns cálculos. A gente consegue fazer algumas análises daquilo que a gente está vendo. Mas falar de tendência é um assunto extremamente subjetivo. Então, para a gente falar de tendência, a melhor coisa que tem é a gente entender o que o mercado ele quer. Nada melhor do que se falar de tendência entendendo o que é necessário. O que o mercado hoje quer? Quando a gente fala em SIM card, que é o nosso mercado, todo mundo quer o quê? Quer ter 4, 5 SIM cards, né, o chip no dispositivo, pagar para cada operadora um valor e virar um monstro, lógico, nada próximo do que era, né, na época lá dessa empresa do som, mas acaba se tornando mais caro. E o mercado competitivo que a gente vive hoje, então o que o mercado espera? Todas as tecnologias num SIM card. Poxa,
Por que eu vou pegar e ter um SIM card para uma tecnologia, para outra? Qual que é a ideia? O que todo mundo precisa? Então isso é tendência. Todo mundo quer alta disponibilidade. O que é a disponibilidade, gente? Quem é que não gosta de ter alguém disponível para a gente? Então, a disponibilidade na rede significa, sempre que eu precisar, eu vou ter essa possibilidade. É isso que significa. Então, hoje o mercado e a tendência do mercado cada vez mais é vender para o seu cliente o quê? Eu te dou disponibilidade de rede. Não importa qual rede, não importa qual operadora. Como que eu faço isso? A tecnologia tem que disponibilizar isso. Maior velocidade na primeira conexão. Existem operadoras aí no mercado que até ela pegar a primeira conexão, você ligou o dispositivo, você inicia um processo e um calvário, né? Aí você já pega lá o negócio lá, o crucifixo e tal, já começa a rezar, vamos ver quem termina primeiro, né? Se é a operadora o negócio, ou se é rezar o calvário inteiro, né? Então, às vezes, você termina um, começa o outro calvário e não conectou ainda. Então, uma tendência de mercado que é uma primeira conexão rápida. Como que a gente faz isso? Existe forma de fazer isso? Isso é uma boa pergunta, né? Alguém faz isso? Como que nós saímos desse impasse? Muitos conseguiram resolver isso aqui, mas bate aqui. Aí você tem um custo de conexão lá em cima, né? Poxa, legal. Ó, o meu sistema, ele tem todas as tecnologias. O meu sistema tem alta disponibilidade de rede. O meu sistema tem maior velocidade. Mas, bateu no custo. Quanto custa isso? Eu me lembro um tempo atrás que a gente substituía essa palavra de custo por valor. Porque são coisas diferentes. Você paga um custo maior para ter um valor também maior. Agora, você pagar um custo maior e ter um valor menor, ninguém quer. Mas mesmo assim, por mais que seja um valor agregado fantástico, gente, chega uma hora que fica complicado. Você pagar em cima de uma tecnologia fantástica, mas o concorrente, às vezes ele coloca uma tecnologia inferior, vende mais barato e o mercado acaba assumindo isso de uma forma agradável, porque está pagando menos. Então assume o risco de um problema. Então se assume um risco de não ter todas as tecnologias e tudo isso aqui. Por quê? Custo. E se a gente falar de dispositivos? Acabei de receber uma notícia agora há pouco. Parece que as operadoras acordaram meio de mau humor e começaram a desligar mais ainda a tecnologia 2G. Os caras, não sei, enlouqueceram. A gente já vem escutando isso há anos, né? Ah, vão desligar, vão desligar, vão desligar. Começaram a desligar. E aí, como que a gente faz? Se eu só tenho um dispositivo com tecnologia 2G. Então, qual é a tendência melhor para mudar isso? Entrarmos no 4G. E no 4G tem várias formas. Ah, mas como é que eu resolvo a melhor forma? Qual é a tendência? Gente, a tendência é aquilo que é mais barato. Dentro de um protocolo que é bom, que funciona, se você tem, né, algumas sopas de letrinha, tem o CAT1, CAT-M1, o que é mais barato? O que é melhor? Os fabricantes hoje, eles estão indo para esse lado. Eles estão tentando trazer mais por menos. Então a melhor tendência, buscar aquilo que seja mais em conta, mais acessível e com um prazo de validade, um prazo de vida maior. Agora, o pessoal que já chega pensando só no custo, com o equipamento 2G, desculpa, vai ter, assim, uma grande, mas uma grande mesmo, possibilidade ao fracasso.
Hoje, você começar um negócio com 2G, é a mesma coisa de você pular de um edifício do 30º andar e achar que você vai sair voando. Eu creio que não vai acontecer. Produtos que sejam aderentes a protocolos internacionais. Cada vez mais a gente vai ouvir isso aqui, ó, GSMA e 3GPP. Toda vez que a gente foge disso aqui e pega equipamentos que não tenham esses protocolos, principalmente quem trabalha com monitoramento, rastreamento nas bordas do país, se você não tiver isso, você também pode ter vários e sérios problemas. Então, isso aqui é importante. Antes de adquirir o produto, verifique se ele tem esses protocolos. Esses protocolos, juntamente com esse sistema, ele pode te trazer um menor consumo de energia e dados. Por quê? Porque são protocolos aderentes a uma tecnologia mais viável e muito mais transparente para todos. Então, no final das contas, você acaba tendo um custo menor, porque lembra, não adianta você pensar só no custo do dispositivo. Ah, paguei barato no dispositivo. Tá, mas ele me arrebenta no custo de conexão. O que resolveu? Você ganha com uma mão e perde com a outra. Por quê? O dispositivo ele não vai ter toda a configuração que você precisa. E aí, você está gastando dinheiro, você está jogando dinheiro fora. E lógico, menor custo de aquisição. Então, tendência para a gente, principalmente na Once, é o quê? É trazer o que tem de melhor, numa condição bem interessante, com uma forma de negociação que seja diferente de tudo isso. E aí, algumas coisas interessantes. Isso tudo é o que pode acontecer de problemas e algumas soluções. Por exemplo, problema: autenticação segura e identificação única dos dispositivos. Como que a gente faz isso? Existe alguma forma? Foi interessante uma vez, nós estávamos fazendo uma análise de um dispositivo de um cliente e foi engraçado, porque estava consumindo demais os dados. Muito. E o que aconteceu? Nós descobrimos que o SIM card dele, além de estar mandando informação para o servidor dele, estava mandando informação para um monte de outros servidores. Era na China, era na Rússia e mais um monte de outros lugares. Aí eu parei para me perguntar, falei, gente, mas qual é a vantagem? Por que a China quer saber o que um carro está fazendo no Brasil? Como que eu faço para eliminar isso? Através de uma autenticação segura e identificação única dos dispositivos. Esforço e complexidade para conectar dispositivos IoT de maneira confiável aos sistemas em nuvem do cliente. Esse é um outro problema. E aqui vem uma outra sopa de letrinha, né? Para quem é mais técnico, eu estou aqui com o Denis, né? Que é o nosso diretor de engenharia e produtos. Então, para ele navega bem nessas sopas de letrinhas. Mas o importante da gente saber aqui é que a solução é uma tradução de protocolos gerenciados. A gente resolve esse problema. Quando a gente fala aqui com dispositivos em campo, como é que você faz para... O dispositivo está lá, está sendo rastreado. Vamos exagerar, está no Acre o seu dispositivo. Como que você faz para poder resolver esse problema de conectividade? Algumas empresas, não, olha, eu tenho um sistema que faz um reset. Aí você manda a empresa fazer o reset,
demora um dia para ele fazer o reset. Na linha, por exemplo. Esquece. O carro já está desmontado, já virou outro. Já nem mais é o mesmo carro. Então, todo o nosso processo, você tem acesso remoto. Uma coisa interessante. Isso aqui eu estou falando do que a Once consegue entregar para todos nós. Então, quando eu falo aqui de acesso remoto, primeiro, todos os nossos SIM cards, eles assumem um IP fixo na rede. Diferente de qualquer outra companhia, que te dá um IP dinâmico e você não consegue nomear o seu dispositivo. Você não sabe quem é o dispositivo que está na ponta. Porque a cada conectividade ou cada desligue, cada vez que ele sai e volta, ou que ele muda qualquer configuração dele, ele assume um outro IP. E aí? Como é que você vai descobrir o que tem na ponta? Você só vai ver que está conectado ou não. Aí você olha na tua plataforma lá, você vai ver, poxa, não, realmente, ele está conectado. Tá, mas está trafegando dados? Às vezes não está. E aí? Como a gente resolve? Então, aqui, a gente, primeiro, mensagens em buffer, histórico e estado. Isso tudo eu consigo entregar na plataforma. Além de ter o famoso e o abençoado botão de reset. Então, quando a gente fala para um público desse sobre conectividade, está aqui um negócio que pode impactar diretamente no negócio de vocês. Porque se a conectividade falhar, o teu cliente na ponta vai começar a pensar duas vezes na tua solução. E às vezes a culpa não é sua, apesar que eu não gosto muito dessa palavra, culpa. Mas responsabilidade é sua. Então, se você tem responsabilidade lá no dispositivo, ou na conectividade que está no dispositivo, sim. Se acontecer alguma coisa com o seu cliente, a responsabilidade é sua. Ah, mas foi a conectividade mais barata, foi o que eu consegui encontrar. Complicado. Como é que a gente fala isso para quem perdeu o carro? Que eu contratei algo que era mais barato. Eu já ouvi a seguinte situação. Pô, você comprou comigo o produto mais barato? Meu, ninguém mandou. Gente, será que é isso? Em pleno 2024? Jogar a culpa no cliente porque ele comprou errado? Qual é o nosso papel? Não é orientar? Nós somos os técnicos. A gente costuma dizer, eu digo isso para o meu time o tempo inteiro. O nosso cliente tem que controlar e tem que dominar o negócio dele. Conectividade, nós somos os especialistas. Nós temos que explicar, nós temos que orientar. Nós temos que trazer aquilo que tem de melhor para os nossos clientes. E pensando sempre no cliente do nosso cliente. Quando você pensa na cadeia e quem vocês atendem, a gente muda um pouco esse conceito. Localização geográfica de dispositivos em campo. Sem antena de GPS. Agora complicou, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, antes, as operadoras, elas deixavam isso de forma gratuita para todo mundo. E elas entregavam isso. Hoje, por algum motivo de custo, eles não entregam mais. E é uma forma, principalmente quando a gente tem um roubo ou um furto com utilização de jammer, você consegue, na plataforma, através do Cell ID, buscar a informação ou a última conexão em qual torre foi feita. É no mínimo um lugar para a gente saber onde começar a procurar. Porque às vezes, quando acontece esse tipo de coisa, são clientes que tiveram ou o caminhão ou o carro levados para algum lugar, lá eles ligam o jammer para acabar com a conectividade
e começam ali a fazer o trabalho de desmontagem ou tirar as cargas e tudo mais. Através desse dispositivo, através dessa feature, a gente consegue localizar. E isso nós temos dentro da nossa plataforma também. Vida útil dos dispositivos IoT alimentados por bateria. Aqui é uma coisa interessante. Se aplica ao nosso mundo, outros não. Mas, vamos dizer, aqueles dispositivos que são colocados, por exemplo, em carga, ou aqueles dispositivos que você quer colocar num carro, só para saber a localização dele, onde ele não é ligado na bateria. Nós temos como otimizar os dados, onde há um descompactador binário. O que é isso? A gente transforma a conectividade em algo mais simples, um tráfego mais leve. Então, isso coopera na redução do tempo da bateria, porque você não vai ficar carregando o tempo inteiro e também não vai estar ligado na bateria do carro. E também o consumo de dados, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. Consome mais dado, consome mais bateria. Cada vez que posiciona, vai consumindo uma coisa e outra. Quando você faz a descompactação e você consegue minimizar isso, automaticamente você também aumenta o tempo de vida do produto. Integrar nativamente funcionalidades de terceiros em sua própria solução. E aqui a gente entra em alguma coisa que é simplesmente fantástica. Nós estamos com o stand aqui na frente. O Roberto hoje falou um monte de coisa e a equipe lá também. E quem não foi falar com ele, eu aconselho aí. Por quê? Uma das coisas melhores que a gente tem é isso aqui. Tudo que nós temos na nossa plataforma, nós entregamos para qualquer plataforma, através de API. Aqui, eu consigo fazer com que as informações que nós temos... Lembra que eu falei do botão de reset? Aqui em cima? Pois é, até ele a gente consegue levar para a tua plataforma. A gente consegue entregar alguma coisa que o mercado promete, só promete. Nós saímos dessa era de promessa e sim passamos por uma era de efetivação. Começamos a entregar coisas que muita gente queria fazer. E aí, falando de forma bem rápida, o que é a Once? E por que a Once consegue entrar em todas as fases, ou em todos os problemas até então? Primeiro, nós somos uma empresa, como bem foi dito, alemã. Para quem conhece os produtos alemães, sabem que eles não gostam de fazer coisa ruim. Se você comparar um produto alemão, brasileiro, acho que deixa, né? Americano e produtos japoneses, vocês vão ver que, assim, de todos eles, o alemão ele consegue juntar a praticidade do que o americano tem com a resistência e tecnologia do japonês. E eles agregam isso. É um negócio assim, tudo bem, eles são extremamente exigentes. Nós passamos aí os últimos 1 ano e pouco. O Arthur, a gente brinca, né? O Arthur, ele tem 28 anos. Mas esse último ano ele envelheceu quase que 40. Porque realmente não é fácil você lidar com algumas situações, porque eles são muito exigentes. Eles querem um negócio perfeito. Nem que isso leve 300 reuniões com 400 pessoas diferentes. Mas vai sair e vai sair perfeito.
E se não sair perfeito, eles param. E vão tentar fazer de novo. Aí manda um consultor. Aí vai atrás de outra situação, até o negócio ficar perfeito. Com isso, nós conseguimos compilar todas essas soluções, nós conseguimos colocar mais outras soluções, porque isso aqui é solução geral. O mundo inteiro precisa disso. Mas e o Brasil? O Brasil usa tudo que o mundo usa? Muitas vezes não. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? O Brasil não foi feito, ou o Brasil não é para amadores, né? O tanto de coisa que a gente precisou dentro disso mudar para a configuração do Brasil foi assim, algo insano. E aí a gente tinha um outro grande desafio. Estamos trazendo um produto para o Brasil, onde lá fora é sucesso absoluto, porque a empresa ela vem dobrando de tamanho ano após ano, estamos trazendo para o Brasil. E o que nós temos de diferente? O que é tão diferente assim, para ser algo de tanto sucesso? Nós mudamos a forma de negociação com um produto top, onde o custo dele fica extremamente acessível. Não vou falar de preço, não vou falar como funciona efetivamente, e vou convidar todos a ir no nosso stand para poder saber isso. E como isso aqui vai ser gravado, né? Posteriormente, quem quiser saber, nós temos o nosso site, vai ter aí todos os nossos contatos para isso. E uma coisa importante, quando o nosso diretor desenvolveu com a equipe esse produto para o Brasil, ele já vinha com uma experiência anterior de alguma coisa próximo a 12 anos, onde todo o processo de construção que ele teve, os erros e acertos que ele teve no passado, ele colocou nesse produto. E com segurança eu consigo dizer para vocês, hoje nós temos um produto tão bom ou melhor que os melhores que existem dentro de conectividade, num custo tão inferior quanto de operadoras de uma só conectividade. Nós conseguimos agregar os dois fatores principais, os quatro, todas as tecnologias, a alta disponibilidade de rede, maior velocidade da primeira conexão, com o menor custo, anotem isso, o menor custo do mercado. Isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, isso na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, dentro de 168 países, que é onde nós atuamos. Então quem tinha aquele problema de estar na fronteira ali, conectar uma outra rede e pagar uma fortuna de roaming, nós trabalhamos com dados. Eu vou te entregar dado. Eu não tenho gente para pegar e ficar fazendo cálculos de excedente, essas coisas. Roaming. Não. O nosso modelo é diferente. Você comprou dado, eu te entrego dado, eu otimizo o seu uso dentro do tempo de vida. Tanto que o nosso slogan é dispositivos versus tempo de vida. De quem? Do próprio dispositivo. Então a gente consegue entregar uma conectividade otimizada, um custo otimizado e de várias formas. Bem, Brasil, Alemanha, se vocês perceberem, toda empresa alemã, quando vem para o Brasil, procura fazer parcerias sólidas para que o mercado possa assimilar e entender e conquistar e consiga se desenvolver de forma melhor. Então o que nós fizemos aqui no Brasil? Nós também nos associamos com empresas parceiras para nos ajudar a distribuir o produto de várias formas. Então nós aqui na feira fechamos
umas parcerias que eu também não vou dizer, vou deixar vocês irem lá no nosso stand para saber quem são, mas são o Roberto, né, fez questão de estar aqui, ele é um dos nossos parceiros, que vai fazer com que esse produto seja, no ano de 2024, dentro de telecomunicações, o mais falado, o mais negociado e o mais vendido. Isso está gravado. Nós estamos hoje, que dia é hoje? Dia 3, né, de abril, é isso? Gravem isso que eu estou dizendo. No final do ano, vocês vão ter mais notícias nossas disso tudo que eu falei para vocês. E aqui, eu abro para quem tiver alguma dúvida. A gente não está num número tão expressivo agora, né? Também o horário não foi assim muito favorável. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, está aberto. Desculpa. Essa é uma boa pergunta. Acabaram de me perguntar aqui aonde está a cerveja. Se vocês saírem agora aqui, ó, por qualquer um dos lados, para qualquer lugar que você vá, você vai ver o nosso stand lá e nós estamos com bastante cerveja e convidamos a todos. Primeiro bebe. Aí não pode ser qualquer ordem, né? Se quiser beber primeiro, depois conversar, se quiser conversar e beber, ou beber conversando conosco, nós estaremos lá. E aqui estão os meus contatos, né? Quem quiser falar e entrar em contato, está aqui. Nós colocamos ainda um endereço lá de Miami, mas nós estamos já com o nosso escritório, aqui, quer dizer, aqui, porque se comparar com Miami, aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil. Mas como é tudo tão novinho, né? Eu não atualizei ainda, mas nós estamos ali do lado da Embaixada Americana, em São Paulo, né? E também abertos para qualquer dúvida, para o que vocês quiserem, tomar um café conosco, um chopp conosco. Podemos começar aqui e terminar lá no nosso escritório. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Obrigado. Quem tem conteúdo para 45 minutos, independente da quantidade de público. Eu ouvi a sua palestra. És um vendedor nato. Fala muito bem. Eu gostaria de agradecer muito vocês por terem vindo à FenaProve. Para a gente é muito importante ter uma empresa como vocês no nosso segmento. E é de coração que eu falo isso. Há 15 anos no mercado já falei isso ontem também, né? Estou repetitivo. Mas, de verdade, muito obrigado pelo patrocínio Master. E o seu horário foi ruim por ordem de fechamento, tá, gente? Eu me comprometo aqui no palco que na próxima FenaProve a gente vai escolher um horário melhor para você. Perfeito. Tá bom? Mas muito obrigado. E como forma de agradecimento, uma singela placa muito obrigado. de palestrante do maior evento de proteção veicular do Brasil. Muito obrigado pela sua entrega. E a gente vai se encontrar no Happy Hour aí, com certeza. Com certeza. Convidamos a todos, porque assim a gente tem que consumir todo aquele chopp que nós pegamos, né? Vou anunciar o pessoal no microfone aberto. Pode anunciar. Obrigado. Isso aqui é